Olá, pessoal! Vamos falar agora de um conceito super importante de finanças, a volatilidade. Começando pela definição, a volatilidade é uma medida de dispersão dos retornos de um ativo. Mas a volatilidade, ou simplesmente a vol, está muito associado ao risco de um ativo. Um ativo com baixa volatilidade, teoricamente, é um ativo mais previsível. Ele vai variar pouco do seu valor esperado. Já um ativo com uma volatilidade muito alta, um ativo mais arriscado. Nesse caso, você pode ter tanto ganhos expressivos quanto também perdas muito grandes. Então, não necessariamente volatilidade é uma coisa ruim, mas é importante sempre saber que quanto maior a volatilidade, teoricamente maior o risco associado. Que nem a gente já falou, a volatilidade está associada ao retorno, mas é fácil visualizar olhando também o gráfico de preço. Aqui um exemplo hipotético de três ativos: o ativo A, o ativo B e o ativo C. Qual você acha que tem a maior volatilidade? É o ativo A, né? E tem variações mais expressivas. Fica mais fácil de observar quando a gente olha os retornos diários. O ativo A pode ter ganhos de até 2,5%, mas também pode ter perdas nesse valor. Já o ativo C é um ativo mais previsível, com perdas e ganhos mais controlados, sempre nessa ordem de 0,1%. Agora chegamos na principal pergunta: como calcular a volatilidade? É importante entender que não tem certo nem errado, vai depender da aplicação. Também é importante entender o conceito de métrica de risco versus medida de risco. E no caso da volatilidade, ela pode ser as duas. A métrica de risco está muito mais preocupada em avaliar o que já aconteceu, como por exemplo, qual foi a volatilidade em um fundo de investimento em 2017. Já a medida está procurando estimar o que vai acontecer, como por exemplo, qual será a volatilidade para o próximo mês. Nesse vídeo, a gente vai aprender a calcular a volatilidade da forma mais simples, muito usada como métrica de risco, ou seja, para avaliar o que já aconteceu. Para calcular, você precisa de uma série de preços. Dessa série, você vai calcular uma série de retornos diários, ou seja, vai dia a dia calculando quanto que a ação caiu ou subiu nesse dia, ou seja, a comparação do preço atual quanto o preço anterior. É importante ressaltar que você deve usar o preço ajustado. Eu já falei no meu blog sobre isso, está até na descrição desse vídeo, mas o preço ajustado é o preço que reflete eventos que não impactam a rentabilidade da ação, mas impactam o preço. Como, por exemplo, eventos como dividendos, splits, JCPs. Se uma ação teve um split de 2 para 1 e você calcular o retorno dela, se você não estiver usando o preço ajustado, vai parecer que ela caiu por volta de 50% no dia, o que bagunçaria sua série de dados todo e levaria a análises equivocadas. Tendo essa série de retornos, então, a forma mais simples de calcular a volatilidade é considerar que a volatilidade é igual ao desvio padrão dos retornos. Se você parar para pensar na definição de desvio padrão, tem tudo a ver com essa medida de dispersão. O desvio padrão mede quanto a variável aleatória desvia em média do seu valor esperado, ou seja, tudo a ver com a definição de volatilidade. Quem trabalha no mercado financeiro já tem uma ordem de grandeza desse valor da volatilidade. Por exemplo, uma vol de 1 a 2% é considerada uma volatilidade baixa, de ativos poucos arriscados. Já uma vol de 7 a 10% é uma volatilidade média para alta. E é normalmente nessa casa que rodam os fundos multimercado ou fundos long bias, long short. Já uma ação ou um fundo de ação, normalmente a volatilidade vai girar em torno de 15 a 30%. O índice Bovespa normalmente roda em torno de 20 a 30% de volatilidade. Agora, volatilidades acima de 50% já são consideradas volatilidades muito altas de ativos muito arriscados. O Bitcoin ficou famoso há pouco tempo, tem uma volatilidade de mais de 100%, por exemplo. Agora vamos calcular a volatilidade do Ibovespa. A gente vai pegar uma série de preços. No Ibovespa você não precisa se preocupar com o preço ajustado, porque não tem eventos que impactam o preço do Ibovespa. E a gente vai calcular a série de retornos diários. Calculando o desvio padrão dessa série, muito provavelmente você vai chegar num valor de 1 a 2%. Mas aí vem a pergunta: pô, você acabou de falar que o índice Bovespa gira em torno de 20 a 30%. Eu estou calculando aqui, deu 1,8%. O que está de errado nisso? Não tem nada de errado, mas é importante você entender que você está calculando o desvio padrão dos retornos diários, está calculando a volatilidade diária. O desvio padrão dos retornos mensais está calculando a volatilidade mensal. O desvio padrão dos retornos anuais
a volatilidade anual e assim vai. Então o que você fez foi calcular a volatilidade diária. É importante saber que existe um padrão de expressar a volatilidade, e esse padrão é sempre na base anual, ou seja, para dar uma noção de quanto o ativo pode variar num período de um ano. Então todos aqueles números que eu falei, eu estava sempre me referindo à volatilidade ao ano. Mas aí também tem pergunta, por que então eu não calculo direto usando os retornos anuais ao invés de usar os retornos diários? Porque se você parar para pensar, você precisa de um período longo. Em 10 anos, você tem 10 retornos anuais, enquanto em um ano, você tem 252 retornos diários. Então, o que normalmente é feito é calcular a volatilidade diária e converter para a base anual. Quem trabalha no mercado financeiro tem essa conta no sangue, que é você calcular o desvio padrão da série de retornos diários e depois multiplicar esse valor por raiz de 252. Muita gente usa e nem parou para pensar de onde vem esse número, mas se tiver curiosidade, no post do meu blog, que está na descrição desse vídeo, eu explico de onde vem esse número, esse raiz de 252. Então, naquele exemplo, se você multiplicar 1,8% por raiz de 252, você chegaria naquela ordem de grandeza que eu falei, uma volatilidade do Bovespa entre 20% a 30%, nesse caso 28,6%. Da mesma forma, se você tem a série de retornos mensais, que é a comparação do preço de fechamento do mês contra o preço de fechamento do mês anterior, para você converter para a base anual, você só precisa multiplicar por raiz de 12. Você já entendeu a forma mais simples de calcular a volatilidade, é tirar um desvio padrão da série de retornos diários. Mas uma pergunta que sempre fazem é quantos dias de retorno eu preciso para calcular a volatilidade. E de novo, não tem certo nem errado, mas você precisa entender que a volatilidade não é constante no tempo. Vão ter períodos mais voláteis e períodos mais calmos. Olha esse exemplo. Essa linha seria se eu tivesse calculado a volatilidade usando o período de 2013 a 2018, ou seja, mais de 5 anos de dados. Agora a linha em vermelho mostra a volatilidade sendo calculada em janelas móveis de 3 meses, ou seja, em cada ponto aqui eu estou calculando usando os últimos 3 meses de dados. Daqui já dá para ter noção a diferença que pode chegar dependendo do período que você escolha. Vai ter períodos muito mais voláteis e períodos bem calmos do mercado, muito diferente dessa volatilidade considerando o período todo. O mercado tem alguns padrões. Se você quer avaliar, por exemplo, uma volatilidade mais recente, é normal usar os últimos 22 a 66 dias de retorno. Lembrando que são dias úteis, então equivale mais ou menos um mês a 3 meses. Normal que normalmente eu uso é usar os últimos 126 a 252 dias, 6 meses a um ano. E se você quiser períodos muito maiores, que chama normalmente volatilidade de longo prazo, costumo usar períodos de maior de 2 anos, maior que 504 dias. Mas uma coisa é muito importante. Se você estiver comparando dois ativos, você tem que compará-los da forma exatamente igual. Você tem que sempre calcular usando o mesmo número de retornos e também calcular considerando exatamente o mesmo período. Não faria sentido você calcular a vol do ativo A em um período de crise e a vol do ativo B em um período mais calmo. O Excel que está disponível com esse vídeo, lembrando que para baixar o link está na descrição daqui, ele é bem simples. Aqui é calculando a volatilidade do Bovespa. Eu tenho essa série de retornos e estou calculando dia a dia os retornos diários. Aqui estou calculando a volatilidade diária como o desvio padrão dessa série de retornos. E aqui eu estou fazendo essa conversão para a base anual, multiplicando por raiz de 252. Nessa coluna, eu estou transformando essa série de datas diárias numa série de datas mensal. É até interessante ver essa fórmula, que eu estou fazendo isso somente usando via fórmulas do Excel. Eu uso um conceito de um Excel ultra avançado, que é o conceito de fórmulas matriciais. Então, por curiosidade, eu sugiro até dar uma olhada como é que eu fiz isso. Mas o que eu quis fazer aqui foi transformar essa série de retornos diários numa série de retornos mensais. Sempre a comparação do preço do mês contra o preço do mês anterior. E aqui eu estou exemplificando como calcular a volatilidade mensal, que é o desvio padrão dessa série de retornos mensais. E eu mostro como converte para a volatilidade na base anual, que é multiplicar por raiz de 12. Então, nesse vídeo, a gente aprendeu como calcular a volatilidade da forma mais simples, mas é importante você entender que a volatilidade não é o desvio padrão. Usar o desvio padrão é uma das formas de calcular.
A gente vai ver em outros vídeos alguns outros modelos mais avançados para estimar a volatilidade. O modelo GART, o modelo EWMA e até mesmo usar a volatilidade implícita do mercado de opções. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.